15 horas, reunir-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para a primeira sessão ordinária. Os senhores vereadores Vilma Melim, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Pradio Centeno, Wendel Carpes e Vacilo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melim, que é presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 3, 2019, da sessão ordinária do dia 11 de fevereiro de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Logo após a leitura da ata, a senhora presidente, atendendo ao pedido da vereadora Arlete, convidou a estudante Miriam Josiane Ribeiro Turmer Jardim para receber uma homenagem pela obtenção da ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras: indicação número 6, 7, 8 e 9 de 2019, subscritas pelo vereador Marlon Pradio Centeno, as quais, após lidas, foram discutidas e aprovadas por unanimidade. Indicação número 10, 2019, subscrita pela vereadora Arlete Hartwig, a qual, após lida, foi discutida e aprovada por unanimidade. Como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, a senhora presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, encerrou a mesa por não haver projetos em pauta. Os vereadores Marlon, Wendel, Arlete e Vilma fizeram uso do espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a segunda sessão ordinária a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2019, às 15 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, a 8 de fevereiro de 2019. Vilma Melim, presidente, e Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão, em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 39 de 2019, oriundo do gabinete da prefeita. Ofício número 39, 2019. Excelentíssima senhora Vilma Melim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: relatório de gestão. Prezada senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos, por meio deste, solicitar agendamento para a apresentação do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2018, conforme determina a Lei Complementar 141/2012, para o dia 26 de 2 de 2019, às 15 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara. Sem mais, para o momento, subscrevemos atenciosamente Selmira Miller Ferbach, prefeita municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 5 de 2019, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Ofício de número 5, 2019. Senhora Vilma Melim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: relatório de gestão. Excelentíssima senhora, solicitamos o agendamento de uma audiência pública para o dia 26 de 2 de 2019, às 14h30, nas dependências da Câmara, para apresentação do relatório de gestão referente ao terceiro quadrimestre de 2018, que segue em anexo, conforme determina a Lei Complementar 141/2012 e Portaria SES 882/2019, sendo o que se apresentava para o movimento, subscrevemos atenciosamente. Renata Rodrigues Coelho, Secretaria Municipal de Saúde. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da correspondência da Justiça Eleitoral.
Edital número 1, 2019. O excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio Saud Teles, MM, juiz da 164 Zona Eleitoral, coordenadora Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna pública a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação, que ficará disponível na central de atendimento aos eleitores em Pelotas e nos respectivos cartórios eleitorais da 34ª e 60ª Zona e 164 zonas de eleitores em Pelotas, Arroio do Padre, Capão do Leão, Morredondo e Turuçu, que deixam de votar nas 3 últimas eleições, para conhecimento dos interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força do dispositivo nos artigo 7º, parágrafo 3º e 71.5 do Código Eleitoral. Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que há não comparecimento ao cartório eleitoral para comprovação do exercício do voto, do pagamento das multas correspondentes ou de justificação de ausência no prazo de 60 dias, a contar do dia 7/3/2019, e implicará o cancelamento automático das inscrições nos termos dos parágrafos 6º e 8º do artigo 80 da RSTSE, número 21.538, de 14/10/2003, e para que lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pelas 34ª Zona, 60ª Zona e 164 Zona eleitorais. Determinou o excelentíssimo senhor juiz eleitoral fosse fixado e presente edital no local de costume. Expedido nessa cidade de Pelotas, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, eu, Rodrigo Weber Teixeira, chefe de cartório da 164 Zona da coordenadora, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM, juiz eleitoral Dr. Luiz Antônio Saud Teles, Dr. Luiz Antônio Saud Teles, juiz eleitoral coordenador. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 6 de 2019, subscrito pelo vereador Alexandre Borchatti. Isso aqui, peraí, isso aqui, que é esse? Não pertence? O senhor não deu isso? Não, isso é um pouco. Pois é. Será que pode dar esses nomes? Acho que nem pode. Pode dar o nome das pessoas que faltaram? Não, deixa fora, já que não estava junto. Pedido de informação número 6, 2019. Emenda. Dispõe sobre o pedido de informação sobre o grupo da terceira idade. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta deseja que seja enviado as respostas para as seguintes perguntas. 1. Quem é o responsável pelo grupo da terceira idade? 2. Qual o valor gasto com o grupo da terceira idade no ano de 2018? 3. Quantas viagens foram realizadas durante o ano e os valores pagos ou recebidos no ano de 2018, acompanhado das notas fiscais? 4. Qual o valor disponibilizado para ser gasto com o grupo da terceira idade no ano de 2019? 5. Com que idade as pessoas podem participar do grupo da terceira idade, homem e mulher ou mulher? Justificativa. Justifico o presente pedido
de informação, tendo em vista pedido de pessoas da nossa comunidade. Desde já agradeço as informações, reiteramos que para o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78B da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2019. Alexandre Borcati, vereador do PP. Esse pedido de informação está em discussão. Senhora Presidente, os demais colegas vereador, a colega vereadora, pessoal que nos assiste pelo Facebook, boa tarde. A pedido de tantas pessoas que participam e que querem participar da terceira idade e estão se queixando bastante. Então, eles pediram para mim, uma resposta para mim, e como eu não sei, eu estou fazendo esse pedido assim até mesmo para poder responder para as pessoas. Porque qual a idade que as pessoas podem participar? Se queixaram muito que não fizeram viagem, que terminou bastante e tudo. Então, até para saber qual o valor que está vindo para a terceira idade, se está sendo utilizado realmente na terceira idade. Então, o pessoal me questionou e eu estou fazendo o papel de buscar a resposta até para entregar para as pessoas. Muito obrigado. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação, o pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 7 de 2019, subscrito pelo vereador Wendel Carpes. Pedido de informação número 7 de 2019. Emenda dispõe sobre o pedido de informação sobre convênios. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve este requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. 1. Gostaria de saber como está o andamento de todos os convênios da esfera federal e estadual, inclusive solicitando à Caixa Econômica Federal, GIGOV, GIGOV, listagem de todos os convênios e contratos com a indicação de ministérios e situação. Justificativa. Justifico o presente pedido de informação, tendo em vista pedido de pessoas da nossa comunidade. Desde já agradeço as informações. Reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78B da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2019. Wendel Carpes, vereador do PDT. Esse pedido de informação está em discussão. Boa tarde, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela internet. Bom, eu fiz pedido aí para saber como é que está o andamento dos convênios, e o que nós temos hoje de convênio do município, o que tem para vir, o que tem andamento, se estão dando andamento direitinho, se tinha alguns projetos que ficou do ano passado, e a gente só quer a nível de informação para saber se realmente está sendo feito acompanhamento adequado de todos os projetos, para que não se perca nenhum recurso aí que venha de fora, que é tão importante para o município, né, já que hoje o recurso está tão escasso, né. Então, gostaria, como vereador, né, nossa função de fiscalizar o acompanhamento das verbas, né, se está correndo tudo de forma normal. Obrigado. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação, o pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 8 de 2019, subscrito pela vereadora Arlete Harto. Pedido de informação número 8 de 2019, emenda, dispõe sobre a relação de imóveis municipais, o uso e sua situação legal. Senhora Presidente, senhores vereadores, a vereadora que subscreve esta nos termos regimentais e no exercício das prerrogativas e atribuições conferidas na condição de vereadora, vem respeitosamente solicitar informações relacionadas aos imóveis municipais. 1. A relação dos imóveis municipais, tais como terrenos, glebas, edifícios, silos e armazéns. 2. Os inventários dos imóveis municipais atualizados. 3.
dos imóveis relacionados, existe algum com problemas com o registro? Qual? 4. Existe imóvel público municipal ocioso sem destinação especificada? Qual? 5. Relacional à estratégia política para a manutenção preventiva ou corretiva dos bens. Identificar os objetivos e metas, cronograma de execução e seus resultados práticos. 6. Existe imóvel público municipal locado ou cedido para terceiros? Como é formalizado este tipo de negociação? Justificativa. Justifico o pedido de informação acima pelo fato ser de interesse público e de grande relevância e, ao mesmo tempo, desconhecido pela população, pela atenção ao acima e na certeza do atendimento à comunidade. Tudo isso agradece. Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2019. Arlete Hartwig, vereadora do MDB. Esse pedido de informação está em discussão. Boa tarde, presidente, os demais colegas, também o público que nos assiste. Eu fiz esse pedido porque, na verdade, como diz aí, né, na justificativa, é de grande relevância, né? Acho assim que a gente tem que ter esse domínio do conhecimento em relação aos nossos prédios, se eles estão sendo devidamente cuidados ou, enfim, utilizados de forma que eles merecem. E também, assim, de saber, né, o que o Turuçu tem. Que quando a gente chama o Turuçu de pobre, muitas coisas a gente nem sabe que Turuçu tem. Tem muita coisa espalhada que acho que vai ser bom para nosso legislativo conhecer melhor, né, e para a população também conhecer tudo que nós temos e o que a gente está aproveitando, o que a gente está deixando para trás. Assim, a questão por exemplo, né, eu estudei na escola Irmão Fernando e depois fui professora lá, onde comecei minha carreira como professora, e quando eu soube que tiraram e derrubaram aquela escola lá, eu fiquei muito triste. Um prédio muito bom, que poderia ter servido para a gente acomodar algumas coisas, né, que sempre se tem, coisas que a gente não usa normalmente. E, por fim, a gente paga aluguel, um prédio próximo ali, e a questão daquele prédio foi derrubado, assim como lá em São João também, a escola lá também foi. Então, eu acho que a gente tem que ficar cobrando isso. Até pode ser que eles tenham uma boa justificativa, na época tinham, né? Mas eu quero conhecimento de tudo que nós temos e como a gente está aproveitando isso. Obrigada. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação, o pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 11 de 2019, subscrita pelo vereador Wilson Furman. Indicação de número 11, 2019. Emenda. Dispõe sobre a colocação de canos na colônia Picada Flor. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer que o Poder Executivo Municipal que seja providenciada a colocação de canos na estrada da colônia Picada Flor, mais especificamente na coxilha situada antes da entrada das terras do senhor Elmo Krieger, assim evitando a erosão que está sendo causada na referida estrada. Justificativa. Justifico a presente indicação, levando em consideração o pedido dos moradores da localidade e também para evitar possíveis acidentes. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019. Wilson Furman, vereador do MDB. Essa indicação está em discussão. Caros colegas, uma boa tarde a todos, a mesa diretora, os que nos assistem. Isso é um pedido do nosso amigo seu Elmo Krieger, morador da Picada Flor, e de outros, né, que me colocaram esse problema que está surgindo. Isso aí já está há anos causando uma erosão. Isso é antes da entrada do Elmo Krieger, né, naquela subida ali passando o André Guebo.
Então, o que acontece? Vem toda a água pela beirada da estrada e ela desce a Coxilha, onde ela está rompendo até para o lado da estrada já. Isso o Elmo Krieger me pediu. Esse dia eu estive visitando o pessoal lá, que ela foi, a dona Simone, a esposa dele, foi mordida por uma cobra venenosa, e aí eu visitei eles lá, e aí ele me colocou esse assunto. Aí ele pediu que fosse, né, tomadas providências, então a gente está fazendo essa indicação. Então é assim, gostaria que o pessoal se interessasse, colocasse os canos atravessando aquela água para o outro lado, que ele deu ordem que poderia ser, porque ambos os lados é terra dele. Então aquela água pode se jogar para o outro lado. É um mato, inclusive, então seria uma coisa, talvez até um cano de 60 faria, né, o serviço. Então já não causaria mais problemas ali. Certo? Obrigado. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 12 de 2019, subscrita pelo vereador Marlon Praz Centeno. Indicação número 12, 2019, ementa, dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de implantar no calendário escolar a disciplina de técnicas agrícolas. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal o pedido que seja implantado no calendário escolar do município a disciplina de técnicas agrícolas para o próximo ano. Justificativa. Justifica o presente pedido pelo fato de que essa disciplina será de grande acréscimo aos alunos do município e também pelo fato de que a escola municipal dispõe de uma grande área, onde será possível demonstrar e aplicar todas as técnicas agrícolas. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade do Sul agradece. Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2019. Marlon Praz Centeno, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Senhora Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, público que nos assiste em casa através do Facebook, meu boa tarde. Senhora Presidente, estou refazendo então essa indicação, né? Ela vem já desde 2017. Não me lembro se repetiu no ano passado, mas eu estou fazendo ela esse ano novamente. Mas eu sei, depois que eu fui numa feira de ciências na escola ano passado, no qual todos nós somos convidados, eu sei que tem uma horta ali na Escola Urbano Garcia. Eu só não sei, e eles fazem a prática dentro dessa horta. Eu achei bem bacana, uma coisa que, pois é, eu sei que é os pequenos, mas eu também não sei se ela é reconhecida, né, como uma matéria. Eu gostaria que fosse incluída no calendário escolar, ver a possibilidade de incluir aí, né, para incentivar as crianças a plantarem de repente o seu próprio alimento, né, porque eles aprenderam a plantar um feijão no algodão, eles se mostravam muito felizes, né, com o andamento ali daquela semente de feijão. Então eu gostaria que fosse colocado no calendário escolar como uma matéria, e se já é usado como uma matéria, então que o executivo nos respondesse aí para não precisar repetir novamente a indicação no ano que vem. Obrigado. Essa indicação está em discussão. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 13 de 2019, subscrita pelo vereador Marlon Praz Centeno. Indicação número 13, 2019, ementa, dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para verificar a possibilidade de extensão no pagamento da alocação de estandes aos expositores de Turuçu em festas municipais. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal o pedido de isenção no pagamento da alocação de estandes aos expositores de Turuçu em festas municipais. Justificativa. Justifico o presente pedido a fim de incentivar os expositores do município e fazer com que fortaleça a economia local. Haja vista que a nossa cidade possui grande número de pequenos produtores e com a isenção poderíamos colocar mais produtores locais na festa. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza
do atendimento à comunidade Turuçu agradece. Sala das sessões, em 25 de fevereiro de 2019. Marlon Pradio Centeno, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Senhora presidente, colegas vereadores, colega vereadora, o público que nos assiste. Então, essa é uma indicação que eu não vou desistir. Eu vou fazer ela, no mínimo, até o ano que vem ainda. Penso eu o seguinte: eu não tenho nada contra o Au-Au do Oscarzinho. Absolutamente nada contra, muito pelo contrário. Sou muito fã do Capeta, do churrasquinho, daquele entreveiro que ele faz. Gosto muito mesmo. E quando ele está numa festa, é o lugar que eu vou, e sou amigo pessoal do Fernando. Não tenho problema em falar isso. Só que, se o Au-Au do Oscarzinho cobra R$2.000, paga R$2.000 para estar aqui, a gente pode ratear esse valor com todas as lancherias que tivessem intenção de colocar dentro da festa. Se tivesse 10, dava apenas R$200 para cada um. Assim nós ia fomentar o comércio local, porque as pessoas iam comprar nos mercados de Turuçu, nas padarias de Turuçu, os pães e as bebidas. O mercado e a padaria iam pagar imposto sobre a venda desses produtos. As lancherias que estiverem, né, devidamente regularizadas vão pagar imposto sobre a venda desses produtos e vão gastar o seu dinheiro em Turuçu. Ao contrário do que acontece quando vem alguém de fora que já traz tudo da sua cidade, porque não vai ficar correndo, não sabe se tem ou não na cidade. Então, eu estou fazendo essa indicação novamente esse ano. Eu sei que provavelmente não será possível, mas eu não vou desistir. O ano que vem eu vou fazer de novo. Pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Eu estou tentando fomentar o comércio local, dar oportunidade para as pessoas da nossa região. Como diz a prefeita mesmo, disse já em várias reuniões, que tem que dar oportunidade para as pessoas daqui. Muitas vezes a gente não tem, né? Hoje mesmo, temos engenheiro de Turuçu. Isso é maravilhoso, uma pessoa que se criou em Turuçu, né? Não tenho relacionamento com ele, mas não tenho problema nenhum em dizer que eu acho correto, né? Temos várias pessoas formadas em Turuçu, e tem as pessoas que não são formadas por opção, porque tem gente que gosta de ter o comércio, gosta de ter sua lancheria, gosta de estar ali no balcão atendendo e conversando com a população. Então vamos dar oportunidade para as pessoas da nossa cidade. Afinal, é uma festa da nossa cidade para as pessoas de outras cidades. Então, dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de espaço destinado para caminhões em nosso município. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de destinar primeiramente um espaço para estacionamento de caminhões em nosso município e, posteriormente, conforme disponibilidade e construção de uma cobertura, a fim de criar, assim, uma associação de caminhoneiros em nosso município. Justificativa. Justifico o presente pedido conforme segue em anexo parte do meu plano de governo das eleições municipais de 2016, que continha em um dos itens a associação citada acima. O mesmo segue em explicações. Saliento que o mesmo encontrava-se à disposição dos eleitores deste o primeiro dia de campanha eleitoral, ou seja, 16 de agosto de 2016, pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Sala das sessões, em 25 de fevereiro de 2019. Marlon Pradio Centeno, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. senhora presidente, colega vereadora, colegas vereadores e o público que nos assiste, né, como manda o protocolo. Enfim, então, essa é mais uma indicação que eu fiz em 2017. Até peço desculpa, né, porque eu me esqueci de trazer o anexo. Eu tenho uma foto, me esqueci de trazer, foi um erro meu. Pedi antes de encaminhar, colocar o anexo junto na indicação. Bom, essa é uma luta que eu
que eu tenho desde o primeiro dia da campanha, né? Quando eu, antes de fazer minha campanha, sentei e conversei com o pessoal dos caminhões, e era uma coisa que eles pediam. Como eu disse, eu repito, eu não concordo com os caminhões na rua. Só que eu não posso julgá-los se eu não tenho nada para oferecer. Eles vão deixar onde? Então, eu tenho mais é que apoiar que fiquem na rua. Não é verdade? Outro dia teve um rapaz aqui, vereador Wendel estava junto, tá? Estava eu, o vereador Wendel e mais um funcionário. Ele veio saber quem era o responsável pelo trânsito em Turuçu, porque ele quase tinha sofrido um acidente com os caminhões. Isso não é coisa minha da minha cabeça. Ele esteve aqui, o vereador Wendel está de prova. Não estou inventando isso. Tá? E foi o que eu disse para ele. A gente não pode reclamar se a gente não oferecer nada. Foi contigo, colega? Foi? Bom, está ali o Alexandre, o colega vereador Alexandre, que quase se acidentou. Só que eu não julgo os caminhoneiros. Não julgo o colega Gilson. Seu filho é caminhoneiro. Muito pelo contrário, eu apoio. Ele deixa na frente da sua casa. Por quê? Porque tem câmera de segurança. Imagina se roubarem um pneu dele. Quem vai roubar um não vai levar um só, vai levar mais de um. Um pneu custa no mínimo R$1.000. Então eu apoio, né? Mas eu gostaria muito que tivesse esse espaço. E agora a gente não tem mais desculpa para não ter esse espaço. Afinal de contas, nós, vereadores, aprovamos por unanimidade, aqui nessa casa, um projeto de lei que autoriza o município a fazer uma troca de serviço para ganhar 5 hectares de terra. O mérito desse terreno é nosso também, porque nós aprovamos sem ressalvas. Por que não colocar os caminhões nessas 5 hectares de terra, e no dia da festa, no dia do evento, tira? Claro. Ó, pessoal, tem festa, avisa. Vocês vão ter que deixar o caminhão na rua, vão ter que deixar ali no posto. Né? E por que não, através de uma emenda parlamentar, que nós, 9 vereadores, poderíamos nos unir, mandar um representante a Brasília, bater de gabinete em gabinete, para pedir uma emenda parlamentar em nome de 9 vereadores. Isso seria uma coisa única. Duvido que os deputados já viram isso, para ajudar o pessoal dos caminhões. Não precisa mais de 100, 150 mil reais para construir uma cobertura. E eu tenho certeza que eles arcariam com segurança ou até mesmo com um sistema de vigilância. Então agora eu peço a sensibilidade do Executivo, a sensibilização, né, para que converse com os caminhoneiros. Não precisa nem me incluir nessa, eu não faço questão. Como eu sou o vereador que só fala, eu não faço questão. Desde que eles ouçam o que eu fale, né? É só conversar com o pessoal, colocar esse terreno lá. Ah, mas o fulano disse que não podia construir nada. Tá, mas afinal o terreno é de quem? Os 5 hectares. É dele ou é nosso agora? É nosso, é do município. Não é mesmo? Me dá uma parte. Claro, fica à vontade. É assim, Marlon, de fato eu concordo contigo. Isso tem a ver, porque a respeito do roubo, né? Tu sabe que essa avenida aqui, onde foi roubada minha caminhonete, né? Mas claro que nada a ver, foi uma festa pública, que nas festas públicas geralmente também os caminhões não estão aqui, né? Talvez estão viajando, sei lá. Mas eu concordo contigo. Te dou plena razão, esse é meu incentivo também. E eu vejo uma coisa assim, como eles estão estacionados aqui, por exemplo, na avenida, para quem entra nessa avenida ali no João Carvalho, por exemplo, se tu atravessar lá ali, para o outro lado, tu não tem visão, os caminhões estão parados ali, no caso, para quem sobe ali à esquerda, né, desse lado, mas no sentido favor deles. Então, é uma visão totalmente que tu não enxerga ninguém, se tu tem que entrar ali. É um certo perigo que o cara corre quem entra ali por modo dos caminhões. Mas, claro, eles tentam estacionar mais próximo das casas. E junto, né? Eu não tiro a razão deles. Mas também eu vejo um lado assim, nesse caso, eu concordo contigo se fosse colocar, né, um estacionamento. E outra, eu acho assim, 5 hectares é muito chão, isso tem lugar para tudo, né? Tipo, poxa vida, então, por que não? Certo? Isso mesmo, Silvio, já li. Essa indicação está em discussão. Só para mim concluir, só para deixar bem claro, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui, que eu não sou contra, colega Gilson, os caminhões estarem na rua. Falando para o senhor, porque o senhor é pai do Everton, meu amigo de infância, né? E o Everton tem caminhão. Eu não sou contra e não estou julgando os caminhoneiros. Eu apenas quero chegar a um mínimo múltiplo comum, que é ajuda todos se unirem para ajudarem o pessoal da estrada aí.
Da minha parte é isso, agradeço a atenção de vocês. Está em discussão ainda essa indicação? Bom, colega Marla, a iniciativa é muito boa. O que eu gostaria de acrescentar? Meu dever como vereador é votar de forma correta, né? Eu sou favorável ao projeto, vou votar a favor, mas com uma ressalva, porque não sei se que tu te lembra que isso já gerou uma discussão, né? Porque já vem desde o começo, né? Que tu vem apresentando essa proposta, né? Só que assim, como tu disse, hoje a questão está toda em cima de quê? De ter o espaço para a prefeitura fazer uma cedência, seria dessa forma. Mas falando de forma legal, forma jurídica, o que ocorre, acarreta em cima disso? A prefeitura não pode ter responsabilidade sobre os caminhões, parte desse princípio. Eles não podem botar lá o estacionamento e não pode, daqui a um pouco, eles não podem abrir o local lá sem ter alguém que vai cuidar, vai ter que ter uma portaria, porque não adianta tu simplesmente largar um lugar lá. Ocorre alguma coisa, quem responde? A prefeitura? Eles podem entrar com ação contra a prefeitura. Então, o certo, o correto, para isso funcionar de uma forma correta, seria o quê? Em primeiro ato, se organizar uma associação dos caminhoneiros, ter um CNPJ, né, ter uma pessoa jurídica, e aí eles seriam responsáveis. A prefeitura simplesmente forneceria o espaço, vão ceder 1 hectare ou 2 hectares para fazer isso aí, para o pessoal ter onde colocar, a prefeitura está fazendo ali, e assinar uma concessão com quem? Com a associação. Perfeito. Eles colocariam um Honda, alguém, associação, para que eles seriam... Porque a prefeitura não pode, como pessoa pública, ter responsabilidade sobre o bem comum, para tu entender assim. Entendeu? Então, é só para acrescentar, estou dando aqui um porém, que eu vou votar só a favor. Acho que os caminhoneiros aqui, que nem disse... É um problema, isso ocorre há muitos anos, né? A gente sabe o que nem tu está falando, os guris são todos nossos amigos, estão todos os dias juntos, né? Tem vários, todos eles são parceria de gauchada, de pescaria, de tudo que é coisa, vários colegas aí que são caminhoneiros, né? Que tem muita gente aqui no município, mas assim, é um problema também até para nosso pavimento e todo, tu sabe que caminhão às vezes vem, fica carregado no final de semana, acaba, né, estragando um pouco o pavimento, fica parado, né? E então isso é um problema antigo, eu acho que sou favorável que tenha que ter uma solução. O que tu apresentou é bom e poderíamos ver o caminho certo para fazer isso aí, para ver se isso realmente sai do papel, né? Se é montar uma associação, quem sabe a gente não ajuda, a gente com certeza ajudaria os caminhoneiros a montar, se tem que montar alguma coisa para levar, para registrar, para fazer o troço adequado e ver com a prefeitura, se realmente eles têm interesse em ceder uma área aí. Então, eu deixo aqui o meu parecer e digo que sou a favor. Posso só finalizar, senhora presidente? Sim. Só para colocar, então, como eu havia dito, colega vereador, eu agradeço, né? Como eu havia dito, a gente quer o espaço, né? Em conversa com o pessoal, né? A maioria, claro que a gente conversa com um e com o outro, isso é uma coisa que não se decide um e outro, né? Arcaria com segurança ou com uma vigilância eletrônica. Então, o que a gente está pedindo, primeiramente, é o terreno, mas muito obrigado aí pela sua opinião, agradeço ela. E agradeço aos colegas que forem favoráveis à indicação. Muito obrigado. Essa indicação está em discussão ainda? Não, só para colocar que eu sou favorável também ao colega Marlo e tudo, e dizer que eu apoio também, porque a gente vê a necessidade, né, dos motoristas, porque é uma maneira que eles têm de ganhar e manter as suas famílias, né? Eles viajam pelo Brasil afora aí, então a gente sabe o sofrimento. Eu tenho um cunhado meu que é motorista também e tudo, a gente sabe a luta que é do caminhoneiro, e aí quando estacionam, né, eles procuram segurar, né, o seu caminhão e tudo, e às vezes acabo trazendo transtorno para a cidade também em questão, mas é a maneira que eles têm, eles não têm onde deixar e tudo. Então, só para colocar que eu sou a favor, né, e apoio essa indicação do colega vereador Marla. Obrigado. Essa indicação está em discussão, em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 15 de 2019, subscrita pelo vereador Marlon Prado Centeno.
Indicação número 15, 2019, emenda, dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar o desfile em alusão à independência do Brasil. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as providências cabíveis para a realização do desfile em alusão à independência do Brasil. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a preocupação com que a nova geração pense a respeito da independência do Brasil, que foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822, haja vista que muitas crianças de nosso município nunca sequer tiveram oportunidade de assistir ou participar do mesmo. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2019, Marlon Pradio Centeno, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Senhora Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, o público que nos assiste, vou querer depois, primeira vez que eu vou fazer isso, vereadora Arlete, eu vou querer depois uma opinião sua a respeito, tá? Contar a sua experiência como professora. Primeiro, o município agora tem uma banda, graças a essa casa e graças ao empenho da vereadora Arlete e da vereadora Vilma, que correram atrás, o município tem uma banda. Ponto. É o principal, né? Depois precisa das pessoas para fazerem o desfile. No meu tempo de escola, que não faz muito tempo assim, sou uma pessoa nova, enfim, brincadeiras à parte, no meu tempo de escola, o que se exigia para o desfile de 7 de setembro? Exigia ensaios nas aulas de educação física, né? Que pode ser depois pode ser colocado como aula, né? Exigia ensaio nas aulas de educação física e no dia do desfile exigia-se o quê? Uma camisa branca e uma calça jeans. Simples. Qual é o gasto que tem nisso? E mais, no meu tempo de escola, se cantava o hino nacional antes de entrar para a sala de aula. Eu aposto que tem muita criança hoje que nem conhece o hino nacional. Oi? Que nem conhece o hino nacional. Então, poxa, gente, a gente tem a banda que vai fazer o desfile, vai fazer o som. A gente tem as crianças, temos nós, vereadores, porque isso aí não é coisa só para criança. Um desfile de 7 de setembro, olha nas grandes cidades, o respeito que se tem por um desfile de 7 de setembro. Nós não precisamos fazer um desfile gigantesco que nem se faz em Pelotas. A gente pode fazer um desfile para nós aqui. E não precisa aparecer para ninguém. A gente faz para ensinar a nossas crianças o que significa o 7 de setembro. O que significa amar a sua pátria. Então, eu peço mais uma vez a sensibilização do Executivo para que isso aconteça, porque a gente não precisa criar uma lei para que tenha o desfile 7 de setembro. É simples. Eu gostaria, se a senhora não se importar, de colocar um pouco também a respeito do desfile de 7 de setembro e como era no seu tempo de professora. Muito obrigado. Boa tarde a todos novamente. Como manda o protocolo, né, os que nos assistem. Marlon, foi uma das melhores indicações que tu fez nesse momento. Para mim, né, que eu gosto de escola. Eu acho que é isso aí. A gente quer que o governo federal, o governo, todo mundo melhore e as nossas atitudes também não estão de acordo com o que se precisa, né? Estimular esse contato com o hino, isso é fundamental, né? A gente não faz isso. Eles nem sabem por que se cantam, por que a gente tem que amar a pátria. E cada dia mais eu acho que a gente tem que reforçar isso, porque a gente vê lá na Venezuela, né, o que acontece quando a população não tem mais amor à pátria. Eu acho isso fundamental. E nosso objetivo na banda, no passado, já com o Anderson e o Fabrício, a gente tinha algumas metas, né, e temos ainda. Embora que o Anderson não esteja mais, mas a gente tem o Fabrício, e vamos tentar fazer com que até a banda consiga tocar o hino do município, que com certeza eu acho que
a maioria da nossa população nem conhece, nem sabe começar. E muito legal, eu não me vergonho de quantas vezes eu participei do desfile, me sentia muito orgulhosa por poder manifestar aquele meu amor à pátria. Muitas vezes me lembro até hoje que eu ia com as gurias do 2º, 3º, 1º ano lá e nós levantava a bandeira, né, do ensino médio mesmo, que já é mais difícil eles participar, mas nós participamos, e não podemos deixar de fazer esse ato, que é normal que seja pequeno, que a gente não vai ter um desfile com Pelotas, porque a gente não é do tamanho de Pelotas, mas nosso amor à pátria pode ser tal ou maior que de Pelotas. Parabéns, Marlon. Com certeza conta com a presença da banda, né? E com as escolas, com certeza também, né? Que é só fazer o convite, a gurizada gosta de fazer algo diferente. Parabéns. Muito bom o desfile. Essa indicação está em discussão. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 16 de 2019, subscrita pelo vereador Wendel Carpes. Indicação número 16, 2019, emenda, dispõe sobre a elaboração e confecção de um folder municipal. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal a elaboração e confecção de um folder municipal que contenha dados históricos e da economia local, destacando a produção de morango e da pimenta, dando ênfase aos produtos oriundos das agroindústrias familiares do município. Neste folder poderá conter mapa municipal, histórico do município, famílias tradicionais e seus costumes e sua cultura, agricultura familiar, localização das agroindústrias e Casa da Pimenta, pontos turísticos, referência da festa municipal do morango e da pimenta, histórico e foto e seus produtos. Justificativa. Justificamos o presente pedido tendo em vista que o município de Turuçu necessita uma visibilidade maior sobre seus produtos, pontos turísticos e eventos. Acreditamos que esse tipo de merchandising traria outra visibilidade para o município e novas oportunidades para a negociação de produtos. Ressalto que este folder poderá vir a ser entregue à Festa Municipal do Morango e Pimenta na Casa da Pimenta, órgãos públicos, e também servirá para propaganda do município em eventos e cursos em outras cidades. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2019. Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Colegas vereadores, público que nos assiste, vocês devem ter lembrado que as pessoas sempre têm um ditado que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Porque, olha, queria muitos municípios ter os produtos que a gente tem, com a qualidade, com a rotulagem que a gente tem hoje. Uma Casa da Pimenta vocês não encontram em qualquer... Vocês que andam, eu já viajei por todo o Rio Grande do Sul, muito poucos municípios têm uma Casa da Pimenta, onde vende, né, comercializa produtos com a qualidade que nós temos. Para vocês saberem que quando tu vai, muitas vezes, a curso, por exemplo, em Porto Alegre, que tem colegas vereadores de vários municípios da região norte, oeste, outros locais mais, se tu fala em Casa da Pimenta, a Casa da Pimenta é conhecida por todos. Pode não saber o que é a Turuçu, mas a Casa da Pimenta junto à BR, todo mundo sabe o que é a Casa da Pimenta. Então, assim, eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade, né? Porque, assim, o que se faz com que as coisas apareçam? Para que aqui venham novos empreendimentos.
é saber o que tem no município, o que o município tem a ofertar. Isso já poderia, daqui a um pouco, aquela minha indicação que eu tenho de transformar ali aquela área ociosa do Peckenhaus numa zona industrial, hoje está disponível o Peckenhaus, não tem nada, de daqui a um pouco se fazer um folder, dentro desse folder já anunciar um parque industrial com tal área, com tal local, Parará. Imaginem vocês que meio de propaganda fantástico seria isso, para daqui a um pouco trazer novos investimentos para o município, mostrando a nossa produção local, a produção do leite, da soja, do fumo, né, que é forte hoje no município, a produção de hortaliças. A gente tem uma diversidade de coisas no município que é forte. O que falta é uma divulgação maior. Então, eu acho assim, um folder municipal, uma coisa que a prefeita vai para Brasília, ela leva junto, ela entrega para os deputados, ela entrega para todo mundo. Isso é um troço que alcança vários locais e a gente nem sabe. Então, cada vez mais eu falo, olha, o que falta faz um folder municipal, contando a história do município, mostrando o que nós temos hoje aqui, o que tem de produção, né, para divulgar e para mostrar o que realmente o município tem de potencial. Então, estou trazendo essa indicação aí para ver se o executivo adere a essa ideia aí, que a gente possa montar um material legal para que seja feita uma propaganda legal aí do município. Muito obrigado. Essa indicação está em discussão. Presidente, meus demais colegas, eu vou reforçar essa tua atitude muito valiosa, porque quando a gente vai a cursos em Porto Alegre, sim, os colegas vereadores de outras cidades, a maioria traz na pasta deles o folder do município deles. Então, eles vão cativando isso, né, e levando um para o outro, assim. Eu, por exemplo, eu até me admirei, assim, de todo mundo, até Turuçu, minha cidade é essa, uma beleza mesmo, né? Não precisa ser uma coisa, assim, enorme, grande, coisa. Mas tem que ter, realmente, quem não é visto não é lembrado. Tem que ser mesmo. Parabéns. Muito bom o projeto. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 17 de 2019, subscrita pelo vereador Wendel Carpes. Indicação número 17, 2019, emenda, troca de canos e cascalhamento. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal para que seja feita a troca dos canos existentes por canos de maior dimensão no bueiro, que se encontra próximo à residência do senhor Mário Lipke, e cascalhamento do corredor do Pestano, que se encontra em péssimas condições, a estrada e o cascalhamento do referido corredor, com dificuldades para o trânsito e com vários buracos. Justificamos o presente pedido tendo em vista a solicitação dos moradores devido ao fato que, quando chove, a estrada fica sem trânsito devido ao bueiro não dar vazão e inundar a estrada. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Sala das Sessões em 25 de fevereiro de 2019, Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Bom, o pessoal me procurou, né, do corredor ali do Pestano. Ali, assim, ó, uma das coisas que o pessoal vem pedindo desde o ano passado já é a questão de ter um cascalhamento que está muito ruim mesmo, né? E o foco principal é esse bueiro próximo, antes de chegar na casa do senhor Mário Lítica, ali na Baixadinha, tem um bueiro. E o pessoal diz que quando chove, para carro pequeno é complicado. Até acham que esse bueiro está quebrado, não sei o que tem. Bom, o pessoal, isso é um pedido desde o ano passado que não foi atendido, e o pessoal já se propôs até a dar os canos. Se for o caso, eles dariam os canos e a prefeitura, se a prefeitura daqui a um pouco não faz porque não tem cano, que não tem condições, não sei, né? Não tô dizendo que sim ou que não, né? Mas as pessoas até me disseram que qualquer coisa fariam até a doação, então dariam os canos para a prefeitura entrar com maquinário, com aterro e fazer. Então peço encarecidamente que seja atendido, que já isso é uma coisa que eu venho pedindo desde a metade do ano passado e não foi feito, né? Para as pessoas saberem que a gente está aqui batalhando, mas que às vezes as coisas não saem do papel. Muito obrigado. Essa indicação está em discussão. Em votação.
Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da moção número 2 de 2019, subscrita por todos os vereadores. Câmara Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, moção número 2, 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Turuçu vêm manifestar publicamente moção de apoio à Brigada Militar e à Polícia Civil do Estado atuam com um pouco mais de metade dos recursos humanos considerados ideais para o desempenho de suas funções. Considerando o déficit histórico no Estado do Rio Grande do Sul, que conta com aproximadamente 15 mil policiais a menos que o necessário, e principalmente considerando que faltam cerca de 18 mil servidores na BM e aproximadamente 5 mil na Polícia Civil, é necessário com urgência a contratação de maior efetivo para que assim seja possível equilibrar e manter as atividades desempenhadas pela Brigada Militar e Polícia Civil, tanto operacionais quanto administrativas, considerando ainda que o efetivo ideal da Brigada seria de 37 mil servidores, e hoje conta com pouco mais de 19 mil, o mais baixo dos últimos tempos. Por fim, considerando que formam, além dos 4.500 aprovados no concurso da Brigada Militar de 2017, 3.800 candidatos ainda aguardam posicionamento no governo para realizar as próximas etapas, como exame de sangue, teste físico e psicológico. Faz ao exposto requer a este colendo da Casa a aprovação da presente moção de apoio ao chamamento dos aprovados no concurso da Brigada Militar e Polícia Civil e que uma cópia seja encaminhada ao secretário estadual da Segurança Pública, ao governador do Estado do Rio Grande do Sul e aos líderes das bancadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sala das Sessões, em 4 de fevereiro de 2019. Vilma Melink, vereadora do PSDB. Gilson Baifus, vereador do PSDB. Wilson Furman, vereador do MDB. Arlete Hartwig, vereador do MDB. Lothar Holtz, vereador do MDB. Marlon Pradio Centeno, vereador do PDT. Wendel Carpes, vereador do PDT. Vacilo dos Santos, vereador do MDB. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Esta moção está em discussão. Senhora Presidente, os demais colegas vereadores e o pessoal do Face, chegou agora no meu WhatsApp aqui, e a importância dessa emoção e tudo. Tem um morador da cidade de Turuçu que colocou aqui ainda: bom dia, roubaram a bomba do meu poço aqui nos fundos da casa. Aí fui procurar a Brigada Militar de Turuçu e diz que não tem nada mais. Cadê as promessas da campanha? Aí fui reclamar para o sargento pediu para falar com a prefeita, e aí ele colocou: o que diz, amigo? Agora, por multa, isso, eles vêm, mas quando a gente quer fazer uma ocorrência, a gente não acha ninguém no posto da brigada e tudo. E aí, por isso a gente sabe que o efetivo está pouco e tudo, né? E o pessoal precisa fazer uma ocorrência e não tem. Muitas vezes sai lá do fundo da colônia e tudo, vem aqui fazer uma ocorrência e não encontra ninguém. Então fica difícil realmente. Por isso até foi válida essa emoção que vai ser mandada e tudo, para a gente tentar, de repente, se unir junto com o Executivo. O governador é da nossa região aqui e tudo, que seja solucionado, principalmente os nossos problemas aqui, que hoje a gente sabe, só tem um brigado aqui, só, e que para no município ainda, e não é sempre que ele está ali. Então, quando ele não está e tudo, quando acontece alguma coisa, tem que ligar para São Lourenço, até eles virem aqui, é complicado e tudo, né? Então, chegou bem agora, faz uns 20 minutos chegou, e eu estou comunicando para os colegas. Obrigado. Essa moção está em discussão. Senhora Presidente, os demais colegas, só para
Para concluir, não, para acrescentar, muitas vezes quando tu procura um posto da Brigada Militar, eu não estou dizendo que isso é só aqui em Turuçu, mas aqui também, eles te orientam a quê? Fazer uma denúncia na internet, certo? Concordo, eu sei mexer no computador, mas e aí? A minha mãe não sabe, se ela precisar fazer uma denúncia na internet, ela não vai saber fazer. Então é preciso que tenha alguém, né, que faça o papel, né? Imagina, então daqui a pouco vão dizer que não precisa mais de polícia, porque pode fazer tudo na internet. Não é verdade? Mas nem todo mundo sabe. Primeiro, que nem todo mundo tem internet. Por incrível que pareça, ainda nem todo mundo tem internet. E segundo, que não é todo mundo que sabe mexer. Não é todo mundo que consegue enxergar, consegue ler na distância do computador. Então, sou de apoio aí ao que o colega vereador falou e, obviamente, de total apoio à moção. Essa moção está em discussão. Bom, é que o meu alto-falante está um pouquinho alterado. Não, mas é verídico. Isso é uma coisa assim que se eu digo para vocês assim, eu acho até que talvez a prefeita já tenha feito isso, ou senão eu acho que os prefeitos já fizeram isso, muitos, né? Porque isso é verdade mesmo. A brigada, quando é para fazer blitz, para multar, eles trazem 10 carros para aí, ficam aí na esquina multando todo mundo, né? Mas por quê? Porque vem de cima, porque é uma forma do governo ganhar dinheiro, né? Porque através das multas, eles fazem esse mutirão aí, eles multam um monte de gente para eles ganhar dinheiro. Mas quando é para prestar o serviço para a comunidade que precisa deles quando dá uma ocorrência, um não vai porque está sozinho. Aí tem que esperar vir o outro São Lourenço. Se já é para ter roubado ou ter matado, já foi, até vir já era. Então, assim, acredito que muito, muito bom que também que o nosso executivo, não estou cobrando, estou fazendo uma colocação, né? Que também tivesse essa posição junto ao comando da brigada, que se não querem dar atendimento, que não venha aqui fazer blitz para multar as pessoas também que estão trabalhando, que às vezes vêm do interior e coisa. Porque quando precisa da brigada que é para algo, roubar alguém, fizer alguma coisa, tu não tem a brigada. Mas aí para multar as pessoas de bem que estão trabalhando, que vêm às vezes até do interior, aí eles estão aqui fazendo blitz. Então não precisa vir também, pode ficar onde estão. Era isso. Essa moção está em discussão. Bom, caros colegas, né, essa moção, isso aí foi um pedido que foi feito para mim, que um amigo meu me pediu lá do quartel de Pelotas, né. Então, como nós temos hoje, parece que 3.800 candidatos, né, que aguardam posicionamento aí no governo, então, de repente, por que não vem mais uma brigada para cá, né? Porque eu sei que nem vocês colocaram. Eu tive lá na brigada esse dia de manhã, não tinha ninguém. Aí me disseram que só meio-dia e meio, tá? Aí depois, né? Então a gente foi atendido. Mas é um problema, muitas vezes pode ser mais urgente, ou sei lá. Então é complicado. É a mesma coisa, hoje nós fazemos um registro no caso, uma ocorrência, né? Tu tem que ir a Pelotas, Polícia Civil, né? Tu tem que ir a Pelotas, que nem me aconteceu com a caminhonete roubada. Tive que ir a Pelotas, aquele horário, então, né, é complicado, é difícil, né? Quem sabe que futuramente, né, não também tivesse aí um posto aí para nós registrarmos as ocorrências, né? Então, fico grato também, né? E eu também quero agradecer esse pessoal lá de Pelotas, né, que nos pediu esse apoio com a Câmara de Turuçu aí. Então, agradeço os colegas vereadores que todos, né, eu usei em nome de todos, no caso, né. Então, agradeço a todos e também o pessoal aí que seja resolvido, né, que de repente, né, a gente está aí para dar uma força. Obrigado. Essa moção está em discussão. Senhora Presidente, só mais uma vez para colocar uma ideia. A gente sabe que a Polícia Civil e tudo, qualquer ocorrência que dá hoje é Pelotas, né? Sim. E realmente fica difícil o pessoal de sair daqui para ir a Pelotas e tudo. A gente vê a dificuldade e tudo, né? E a gente sabe que o município de Pelotas também é enorme, né? Atende vários municípios pequenos e tudo. E eu acho que isso é uma discussão que a gente poderia, unidos junto, de repente, de fazer parte do comando da Polícia Civil do município de São Lourenço.
é mais perto para se deslocar, é mais perto Fácil de acesso. tudo, no caso. Então, futuramente, quem sabe aí a gente pode conversar com o executivo e de sentar, até mesmo com o comandante da brigada, fica bem melhor. Tem a Polícia Civil no município de São Lourenço, aí, em vez de nós ir para Pelotas, quando tem que fazer uma ocorrência, ficaria melhor de ir até para São Lourenço e tudo. Porque a Polícia Civil, em tudo, é conselho tutelar, muitas vezes tem que ir a Pelotas, fazer um exame de delito. Então, poderia ser São Lourenço, que fica bem mais perto. Seria isso aí, obrigado. Essa moção ainda está em discussão. Em votação. Esta moção foi aprovada por unanimidade. O vereador Marlon e o vereador Wendel farão uso da tribuna. Primeiro, o vereador Marlon. Senhora presidente, colega vereadora, colegas vereadores, Matheus Blanc, que nos assiste, ao público que nos assiste na transmissão através do Facebook da Câmara e as pessoas que me assistem através da minha página pessoal na internet. Hoje, várias coisas me trouxeram à tribuna. Agradecimentos, vou agradecer duas pessoas, e vou falar de uma coisa que está me incomodando. Vou começar primeiro agradecendo a presidente dessa casa, a presidente Vilma, é a senhora mesmo, aos nossos funcionários, o Frank, o Eduardo, e ao Luciano, que presta serviço a essa casa, serviço de informática, pela instalação do novo aparelho de transmissão, para transmissão ao vivo no Facebook. Agora, as pessoas que estão em casa podem ver aqui à minha esquerda, o tripé que era utilizado, não se usa mais, não fica mais no centro da câmara. Temos uma câmera profissional, ligada diretamente no áudio, controlada pelos funcionários na direção dessa casa. Parabéns, senhora presidente, muito obrigado pelo empenho em atender. O outro agradecimento eu vou deixar para o fim, para não parecer uma coisa, não sair fuzilado daqui de cima. O que eu vou criticar? As pessoas estão indo na Secretaria de Saúde pedir Vale Transportes e tem uma funcionária dizendo que o vereador Marlon, proibiu a distribuição desses vales. Primeiro que se eu proibisse, essa funcionária estava trabalhando em outro lugar, não estaria ali, porque ela não é capacitada a trabalhar com o público. Porque falar mentira dessa, ela vai ter que provar e, no mínimo, comprovar. Por que estão falando isso? Porque eu fiz um pedido a respeito de todos os vales transportes. Porque a gente sabe que tem uma farra do Vale Transporte. E para quem não sabe, isso é corrupção ativa e da cadeia. Eu sei que eu vou sofrer represária e vou sofrer, depois da minha explanação aqui na tribuna, eu vou sofrer ameaça. Eu sei disso, não tem problema. Imagina vocês agora, eu fiz um pedido a respeito dos combustíveis. Daqui a pouco estão ligando para os lugares e vão dizer, não podemos ir, o vereador Marlon proibiu de vender combustível. É uma administração mentirosa, que fica insinuando as coisas, que fica apoiando a mentira. Em momento algum, eu proibi de dar Vale Transporte. Imagina só eu, um simples vereador que só fala e não faz nada, como dizem. Eu fiz um pedido de informação. Vereador Arlete, o seu pedido de informação, imagina só, que eles podem inventar outras coisas, porque eles não sabem ler, eu acho. Às vezes falta informação da pessoa que ela não sabe ler. Eu vou ler para vocês, ó. Gasto total com as respectivas notas dos vales transportes em todos os setores da prefeitura. Gasto parcial com o nome do funcionário e local para onde é usado o vale transporte. E gasto parcial da distribuição de vales transportes para a população por todos os setores, onde isso aconteça. Como, por exemplo, Secretaria de Saúde, que é de lá que saiu a mentirada toda. Assistência social, entre outros. Solicito que seja enviado cópia do documento onde consta a quantidade e assinatura de recebimento pelo beneficiário. O que é isso? Vereador Wendel,
tem um exame, vai pedir vale transporte. Tu vai mostrar o teu exame e vai assinar quantos vales transporte tu pegou. Porque senão fica fácil, vereador. Eu vou dizer que eu te dei 10 vale transporte, quando na verdade eu só te dei 1. Quando te dei. Então, para quem está nos ouvindo, em momento algum eu proibi de dar vale transporte, assim como falaram da outra vez que eu mandei demitir as estagiárias. Poxa, se eu tivesse esse poder, eu teria minhas 80 e poucas indicações atendidas já. E eu ia ser o vereador mais legal de Turuçu. Mas eu não tenho esse poder. Quem tem o poder de proibir alguma coisa é o executivo, juntamente com as secretarias. Então a pessoa que está falando isso, ela que dobre a língua, porque tem gravação dela falando isso, e vai ter que provar. Enfim. Outra coisa que eu quero falar, eu não vou bater muito nessa tecla, porque graças a Deus agora eu saí de mentiroso para estar falando a verdade. A respeito do carro não buscar mais depois de certo horário. Tá? Foi falado que era mentira minha, que o carro buscava. Pois bem, fiz um vídeo, lembram? Falando. Aconteceu com uma criança, pagaram um táxi para vir. Aconteceu, está no Facebook, uma senhora publicou a foto da menina com a barriga, que deu alta do hospital da FAO, por volta de 11 horas, meia-noite, né? E a prefeitura não foi buscar. No relato da secretária de saúde, que está ali, ela tornou público 2 coisas ela falou. Primeiro, São Lourenço não quis aceitar. Segundo, foi difícil de achar um hospital que aceitasse porque é alta complexidade. Tem uma coisa que não bate. Como São Lourenço não quis aceitar e foi difícil achar um hospital com alta complexidade? É óbvio que São Lourenço não vai aceitar. Ela teria que ter falado, São Lourenço não pôde aceitar. Mas tudo eles distorcem. Tudo tem que ser culpa de alguém, menos deles. Então o ideal é falar, São Lourenço, devido à alta complexidade, não pôde aceitar a gestante. E a médica do plantão, juntamente com a enfermagem, correram atrás até conseguir a FAO. Ponto. Mas aí fica a imagem que São Lourenço não quis aceitar. Eu trabalho em São Lourenço, chega carro da prefeitura toda hora. É mentira. São Lourenço não aceita se não é para eles. No final, não é um hospital de alta complexidade. Não é verdade? Então, assim, isso eu não vou bater muito, porque quem decidiu isso foi o Conselho de Saúde, e eles têm autonomia para isso. Afinal, é um Conselho Municipal de Saúde. Colega vereadora Vilma, se me permite, a senhora estava na reunião que decidiu o horário? Não, porque a senhora vai em quase todas, né? Não, tudo bem. Eu sugiro, então, se os colegas estiverem afim da gente, eu sei que é público, antes que eles respondam, não vem porque não quer. Não, eu não posso estar presente em tudo que é lugar também. Eu sei que a reunião do Conselho de Saúde é pública, mas poderiam, no mínimo, terem dado publicidade para essa decisão. Não é verdade? O mínimo é ter dado publicidade para essa decisão. A partir de tal dia, eu já lhe dou uma parte, só vou concluir, pode ser? Pergunta? Fica à vontade. Quem hoje são o Conselho de Saúde? Então, vou pedir para a presidente então convocar uma reunião com o Conselho de Saúde. Eu sei, vou falar mais uma vez antes que fiquem falando mentira por aí, que a gente pode ir na reunião do Conselho de Saúde a hora que quiser. Mas nós, como vereadores, também temos o poder de convocar eles para uma reunião. Quero que convoque eles para uma reunião, para a gente fazer uma ata, para as decisões. Fique à vontade. Eu fiz esse pedido de informação, se vocês lembram, há algumas semanas. A gente sai sem muita informação. Inclusive, o Conselho deveria ter publicado isso. É um ato legal deles publicar, tornar público isso imediatamente a decisão deles. Como em qualquer conselho, como em escola que se toma uma atitude meio que vai dar uma turbulência, assim, a primeira coisa, cola no mural, todo mundo fica avisado, não que a gente está cobrando isso, né? Mas isso é um direito, né? Eu acho que deveriam. E outra coisa, assim, eu fiz aquele pedido de informação esses dias sobre todos os conselhos, enfim. Verdade, colega.
Verdade. os dados também, que eu acho que a nossa casa aqui precisa ter isso. A gente não pode, quando alguém chega aqui perguntando um conselho, quem é o presidente, enfim, um contato, e a gente diz assim, pois é, eu não sei. A gente tem que saber isso, a casa tem que ter dentro da casa para poder responder. Então, em 30 dias, nós vamos ter todas essas respostas, eu espero. Colega, não, assim, ó, eu penso que o seguinte também, porque eu vou dizer para vocês, eu estou falando no geral, assim, de todas as administrações, a forma que se forma este conselho. Como é formado esse conselho? Vamos pedir uma reunião. O executivo é que coordena quem vai formar o conselho? Como é que é feito esse conselho? Eu sabia mais ou menos assim, ó, era de entidades, que era convocado, né, de algumas entidades do município, né, e aí dentro dessa entidade era uma pessoa que representava. Mas isso era meio que, como funciona isso? O executivo que mais ou menos indica a pessoa? Gostaríamos de saber como é que está sendo formatado isso aí, né, até para ter uma relevância de pessoas, para... Daqui a um pouco eu sou prefeito e digo assim, não, ó, o Lotário vai ser, o Marlon vai ser e a Vilma vai ser. Então fica uma coisa, não estou dizendo que é dessa forma, não estou alegando aqui que é dessa forma. Eu estou querendo saber como é feito. É isso que eu estou dando uma exemplificação para vocês. Até para ter um conselho, ter transparência nas suas definições para indicar as pessoas também e tomar decisões, né? Seria isso. Só para concluir, então, queria uma parte, colega? Não. Só para concluir, tá? Eu vou colocar a minha opinião, que eu não sou favorável a essa decisão, porque no momento que tu não busca uma gestante, tá? Ali diz que ganhou um leito, mas o familiar diz que não ganhou, então eu não posso dizer quem está certo, né? Porque é a palavra de uma pessoa contra a outra. Eu não sou favorável a essa decisão, porque muitas vezes a ambulância não vai buscar. Poxa, se a ambulância não buscou até às 7 da manhã, porque não deu outra emergência. Ficou esperando chegar uma emergência, mas enfim. Outra coisa que me traz à tribuna, que eu sou dito por aí como vereador, eu vou falar isso pro resto da vida agora, que eu sou o vereador que só fala, né? Porque eu tenho que falar mesmo, que tem que fazer o executivo. Eu fui procurado por um grupo de mães na quinta-feira de manhã, através de uma delas foi me encaminhado algumas mensagens no WhatsApp, dizendo que não tinha monitor num ônibus de uma das linhas da colônia. Pois bem, procurei o secretário, seu Conceição, José Francisco Conceição, às 4 horas da tarde, às 16 horas da tarde, para falar do problema. E acreditem, às 10:45 já estava resolvido. As mães me ligaram da escola agradecendo. Não é mérito meu. Eu só fui falar com ele. O mérito e os parabéns vão para o Conceição, que ouviu este vereador, esse representante da comunidade, e acatou, e atendeu. No outro dia, as mães me ligaram novamente. Marlon, o monitor já está no ônibus. Então, secretário Conceição, ao senhor, os meus parabéns. Muito obrigado por ter me recebido na sua sala, como sempre recebe. Muito obrigado por ter me atendido. Eu sou oposição, sim. Mas eu sou homem para criticar e eu sou homem para elogiar. Parabéns, secretário Conceição, e muito obrigado. Desejo a todos uma boa tarde e uma boa semana de trabalho. Vereador Wendel. Bom, colegas vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara, pessoal que nos assiste pela internet. Venho na tribuna hoje mais a nível de informação para as pessoas saberem, né? Que semana que a gente teve uma reunião, foi nessa semana, né? Não, semana passada, desculpem. Semana passada a gente teve uma reunião, na terça-feira. Eu havia solicitado uma reunião com a prefeita para tratar a respeito dos cortes de água, a respeito das cobranças que estavam sendo feitas. E um assunto bem polêmico, né, que gerou muito problema aí para muitas pessoas. Então, primeiro ato, continuo dizendo para vocês da minha posição, que sou a favor das cobranças, porque eu acho que é legal, é justo com todos, né, que pagam, né,
que todos paguem. Isso foi dito para a prefeita, que a gente está sendo coerente, ninguém quer fazer demagogia, né? E nessa discussão com a prefeita, o que a gente estava pedindo? O que a jurídica da prefeitura nos colocou é que as pessoas que já estavam com processos ajuizados, que são essas pessoas que já veio a cobrança judicial, não teriam como se enquadrar num processo que a gente pediu, que eu havia pedido no dia de audiência, que foi a votação da Corsã, que é a aprovação do convênio da Corsã. Eu pedi uma alteração na lei, a lei 1310 de 2018, que passasse de 120, de 36 vezes, que é hoje que eles fazem no máximo, né? Por exemplo, a pessoa tem uma dívida lá pública, que seja de IPTU de água, ela é feita no máximo em 36 vezes. Então, o que se pediu que fosse feito até 120 vezes, como é Pelotas hoje, entendeu? Para vocês terem uma ideia, que tem gente aí que tem dívida de 8 mil, de 10 mil de IPTU de água. Então, assim, ó, vocês imaginem um pai de família, que muitas vezes, que eu sei, tem muita gente trabalhando aí no interior, ou uma pessoa idosa que ganha um salário de aposentadoria, são um salário mínimo. Como tu vai conseguir pagar 2.500, 3.000, que é os 30% que exige na lei, e mais uma prestação, às vezes, que pode chegar a quase R$200. Então, essas pessoas não têm como pagar isso aí. Isso fica, imagina, primeiro tu não tem de onde tirar os 3.000. Tu não tem como encaixar R$200 no teu orçamento, porque tu já tem a água do mês, tu já tem o IPTU do mês. E aí, daqui a um pouco, a pessoa tem mais algum, ou tem uma criança, ou a pessoa aposentada tem um remédio e mais a luz do mês. Tu não consegue, hoje, por exemplo, alimentação com R$500, tu não consegue se manter no mês de forma alguma, entendeu? Então, assim, o que nosso pedido foi para a prefeita, que visse realmente o número de pessoas que, assim, ó, até agora foram poucos, né? Mas fazer uma listagem para nós, um relatório, mostrando todas as pessoas que, tipo assim, todas as pessoas que têm dívida, para saber o montante de pessoas, que nos passasse para a Câmara esse relatório, e para ver mesmo se há uma quantidade alta de pessoas que têm ainda para negociar, que não estão ajuizadas, para a gente poder alterar essa lei e fazer esse parcelamento maior, para as pessoas terem condições de pagar. Daqui um pouco, em vez de 30%, que botasse 10% ou 15%, por exemplo, se eu tenho que pagar 3.000, não tem condições, mas daqui um pouco, 10%, 1.000 pila, 1.000 pila eu tenho condições. Se eu devo 10.000, eu devo 8.000, daria 800, daria 1.000, isso aí daria para a pessoa pagar. E aí uma parcela, em vez de 200, daqui um pouco, de R$40, de 30, R$40, isso a pessoa encaixaria dentro do orçamento, com certeza. Então, eu acho que é uma forma legal de as pessoas conseguirem pagar, o município vai receber na forma mais prolongada, mas também vai receber, e dá uma oportunidade para as pessoas conseguirem botar as suas coisas em dia e manter água, porque senão a pessoa vai ficar sem água. O princípio é a importância, assim, hoje é uma questão de saúde pública, imagina nesse calor, como a pessoa não tem água para cozinhar, para beber, para ter uma higiene pessoal, para um banho, é uma coisa muito, eu acho que ninguém merece isso. Então, é uma questão também de humanidade, de enxergar o lado das pessoas, e o que eu digo, eu sou a favor que todos paguem, mas vamos tentar facilitar o meio de pagamento. Então, estou aqui para colocar o que foi discutido na reunião com os colegas vereadores que estavam presentes também, todos nós, e a prefeita nos deixou essa posição de nos passar um relatório e, mediante esse relatório, nós vamos pedir a alteração, então, desta lei para passar um parcelamento maior, que as pessoas tenham condições de efetuar o seu pagamento. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 1 de 2019, oriundo do Executivo. Não, achei que a também a tribuna. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 1, 2019. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor 24 horas das séries iniciais e 4 monitores 24 horas, conforme artigo 232
da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2019. Wilson Furno, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Pradio Centeno, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 2, 2019. O presente projeto de lei autoriza a alteração da Lei 379/2003 no artigo 3º. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2019. Wilson Furno, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Pradio Centeno, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 3, 2019. O presente projeto de lei institui a alteração da Lei 154, de 11 de março de 1999, Serviço de Inspeção Municipal, SIM. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2019. Wilson Furno, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Pradio Centeno, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Isso é duas vezes. Não, por que veio isso aqui? Não sei dizer por que veio duas vezes. Projeto de Lei número 1, 2019, autoriza a... Só quer o artigo, né? Só o artigo. Tá, artigo 1º, então. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um professor, 24 horas semanais, das séries iniciais e 4 monitores para atender a falta de professor e de monitores, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação é de 3 meses, renovável por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal sobre o número 386/2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos constantes do artigo 236, caput e incisos da Lei número 386/2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 6º. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 1 de 2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor 24 horas,
das séries iniciais e 4 monitores, conforme artigo 232 da Lei Municipal nº 386 de 2003 e artigo 37, 9º da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 4 de 2019. Isso aqui é um projeto novo. Projeto de lei número 4, 2019, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista para a Secretaria de Educação, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º, autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um motorista para a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º, o prazo de contratação é de 3 meses, renovável por igual período. Artigo 3º, os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal número 386/2003. Artigo 4º, o contrato é de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos constantes do artigo 236, caput e incisos da Lei número 386/2003. Artigo 5º, as despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 6º, esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Turuçu, 19 de fevereiro de 2019, Selmira Miller Fehrenbach, prefeita municipal. Isso aqui tem que ler tudo, né? Pedido de urgência, projeto de lei número 4, 2019, mensagem do projeto de lei, senhora presidente, nobres vereadores, considerando o que o artigo 232 do regime jurídico único dispõe que, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. O artigo 234, regime jurídico único dos servidores municipais de Turuçu, dispõe para que as contratações em questão terão dotação orçamentária específica e não poderão ultrapassar o prazo de 3 meses. A contratação temporária tem necessidade provisória, conforme segue: um motorista para o transporte escolar. Pondera-se que a necessidade da contratação antes citada é para manter o atendimento do transporte escolar. A presente contratação temporária obedecerá com rigor o critério da lista de classificados no concurso público municipal 01/2016. Não faz necessário o impacto financeiro para que a respectiva contratação, porque será para a substituição do servidor efetivo que está em auxílio-doença, pois sofreu acidente de trânsito, conforme cópia do atestado médico em anexo. Faz ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Turuçu, 19 de fevereiro de 2019, Selmira Miller Fehrenbach, prefeita municipal. Deu. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu queria, já antemão, né, que a gente vai antecipar, né, presidente, para quinta-feira, a sessão de segunda, eu queria, assim, já desde agora solicitar a todos os colegas que, se o Estado não vai abrir a turma que a escola precisa do ensino médio, aí eu também gostaria que contar com a ajuda de todos, né? Porque está bem difícil a situação da diretora e a população, que são 28 alunos que estão fora de sala de aula, enquanto uns têm aula, os outros ficam em casa, e está bem
complicado. Eu tenho ligado quase diariamente, 2, 3 vezes para a Quinta CRE, e parece que eles também não têm muita força, assim, né? Como eu sempre digo, a gente tem que ir até Porto Alegre ainda para resolver um problema que é abrir a turma ou abrir a turma, porque não tem onde esses alunos, esses pais que me procuram, são lá de São João. Imagina, não tem como ir para São Lourenço. Então, no momento que fechou uma turma de 35 alunos, e aí não cabe mais ninguém, sobraram 28. E aí está difícil para conseguir desenhar para o Estado, que é uma escola única do município, e que a turma já deveria ter sido aberta desde o primeiro dia do dia letivo, que foi semana passada, na terça-feira. E está bem complicado o diálogo, já conversei com várias pessoas, e só hoje não usei a tribuna, porque como agora ficou para quinta-feira, aí a gente vai ver, se até quinta eles não deram uma solução, eu acho que a gente tem que se abraçar juntos, e também fazer uma moção, eu não me importo de levar em mãos, em Porto Alegre, para aquele que pode nos ajudar, porque os alunos, de fato, não podem ficar sem essas aulas. Obrigada. Só para complementar, então, colega, que eu, claro que concordo, né? Eu estou vendo as postagens, as publicações da diretora, e aí eu mandei para um amigo meu que estuda aqui à noite, e aí eu acabei perguntando para ele quantos colegas ele tinha. Ele mais 34 dentro de uma sala de aula. Imagina só, se o Estado não quer abrir uma turma com 28 alunos, já é um absurdo ter 35 alunos dentro de uma sala de aula. Como que um professor vai conseguir explicar uma matéria para 35 alunos? A gente sabe que os adolescentes não conseguem se concentrar 100%. Sempre tem um murmurinho. Mas isso é normal, é coisa da adolescência, todos nós passamos por isso. Agora imagina 35 alunos dentro de uma sala de aula, gente. É muita coisa. 35 é o que a nossa sala de aula aqui de ensino médio suporta, né? Isso já na época que eu era diretora, entendo, isso que eles calculam por metro quadrado. Eu acho que é muita gente. Dá um espaço pequeno para cada um, mas é isso que eles calculam, e 35 é o espaço que nós temos. Mas a senhora, como professora, acha legal 35 alunos numa sala de aula? Eu acho impossível. É um absurdo, né? Ainda mais os primeiros anos, né? Não é a gente que decide, nem cabe a nós, mas a gente pode criticar, Sim. né? É que essa pessoa que determinou o espaço para o aluno, ele nunca entrou numa sala de aula. É aquela gente que fica só atrás de uma mesa, e a prática ele desconhece completamente. Ou estudando numa escola particular com 15 alunos, 20, né? Com certeza. Mais alguém quer fazer alguma comunicação? Não, colega Arlete, só para dizer que eu sou de acordo e tudo, né? Eu acho que nem seria em questão de uma emoção, eu acho que tinha que marcar uma reunião lá e juntar o pessoal aí, uma equipe aí junto com vereadores, a direção do colégio e até mesmo o executivo, né? Porque a gente vê aí gente daqui falando assim, a gente sabe que a escola ela é estadual, né? E aí tem pessoas de fora estudando e pessoas daqui do município não conseguiram ainda, estão aguardando. E aí fala, nós moramos aqui e não conseguimos ainda. Então eu acho que a emoção, claro que ela é válida e tudo, mas eu acho que a reunião cara a cara ficaria melhor com o representante, e sou totalmente acordo com a senhora, tá bem? Obrigado. Era só uma sugestão, é que na verdade, desculpe, presidente, é que eu falei para a presidente que eu até ia usar a tribuna até para motivar nós também para esse difícil impasse que se é uma lógica, 28 alunos esperando e é só abrir a turma, mas para isso tem que estar lá no sistema, e aí como na verdade a Nelda tinha uma turma de primeiro ano passado, esse ano eles pensam que ela vai socar todo mundo também, mas à noite tem 35, uma turma, né? À tarde tem uma de 35 que fechou, e mais esses 28 que estão aguardando. É muita gente, não dá para botar numa turma, é isso? Mais alguém quer fazer a comunicação a casa ou comunicação pessoal? Eu só queria lembrar, então, que amanhã a gente tem audiência do terceiro quadrimestre, né? Terceiro quadrimestre. Às 14h30, então, é da Secretaria de Saúde.
15h30 de Finanças. Então, a gente já aproveita para deixar a convocação para a Secretaria de Saúde, né, em relação ao Conselho Municipal de Saúde. Eu vou deixar pronto e a gente pode entregar para ela amanhã, porque como ela é a Secretária de Saúde, ela vai levar para o Conselho nosso pedido de reunião. Então, acho que assim fica melhor, né? Mais alguém quer fazer alguma comunicação? Nada mais havendo a tratar. Senhora presidente, eu acho que não seria também... Tu ia comunicar em questão da sessão para quinta-feira, no caso? Seria... Sim, vou falar Então, agora no horário aqui. Em questão dos projetos, que ele também ficaria para quinta-feira para votar. Porque é uma ordinária, né? A gente vai fazer. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de fevereiro de 2019, às 15 horas. Saliento que essa alteração se dá devido ao feriado prolongado da semana que vem. E conforme o regimento interno, pode ser realizada antecipadamente a sessão ordinária. Então, na próxima semana, depois do feriado, a gente não vai ter sessão. A gente vai fazer essa semana e não terá na semana seguinte. Obrigada.